Ok, então uma coisa importante é pensar que o ZBrush, ele vem com, tá vendo esse botãozinho aqui, Perspec? Esse botão, ele ativa, desativa a perspectiva. O que é a perspectiva, né? Quando a gente tem algo chapado 2D, a gente chama vista ortográfica. A gente não tem a terceira dimensão de perspectiva, tá? Quando a gente ativa esse botão, a gente ativa a perspectiva, né? O eixo Z, a profundidade, tá? E a princípio a gente vai modelar o modelo mais chapado mesmo, tá? E depois eu vou explicar um pouco melhor por que a gente modela sem perspectiva, mas vamos só aceitar como regra por agora que a gente não vai usar perspectiva ativada para modelar, ok? A gente quer modelar chapado e às vezes a gente aperta para checar alguma coisa, ok? Agora vamos começar. Temos nossa referência. Antes de tudo, mais nada, a gente fez aquelas medidas, né? Se eu voltar aqui no Photoshop, a gente vê que a gente tem as medidas da cabeça. Isso ajuda muito a você não precisar ter que pensar muito sobre como manter proporções e o personagem dentro do padrão. É uma coisa que a maioria das pessoas fazem, que é você colocar as medidas dentro do ZBrush. Então, vamos fazer isso. Uma forma bem fácil de você usar a referência sem precisar colocar dentro do Spotlight. Aqui em cima, no ZBrush, vocês podem ver, tem um slider chamado See Through. See Through significa ver através, como se fosse um papel manteiga. Então, se eu começar a mover esse slider, você vê que eu ainda estou dentro do programa. Eu posso fazer o que eu quiser, rotacionar, posso mudar a escala e tudo mais. Mas eu consigo visualizar algo por trás da imagem, okay? do programa, ok? Então isso é muito legal, porque você pode colocar referências que você não quer ficar carregando dentro do ZBrush e tal. Você usa só por um momento, faz alguns ajustes, depois você volta pra cá, ok? Então, a princípio, eu vou estabelecer a proporção da cabeça. Então, eu tô aqui usando o See-Through, mais ou menos com uns 30%, 35%, sei lá. E eu vou fazer aqui, mais ou menos, colocar a minha cabeça aqui na frente, tá? Mais ou menos isso. Vou usar, apertando a ferramenta de mover, com a simetria ativada, né? Se você não estiver vendo o pontinho vermelho do outro lado, aperta X, né? Eu tô sem simetria, aperta X com simetria, ok? Então, eu vou ativar e vou mais ou menos só achatar para ficar mais ou menos, não tô fazendo nenhum ajuste anatômico ainda, só para ficar um pouco mais oval, tá? E eu ter mais ou menos a proporção a nível de vista de fronte, né? Do topo da cabeça até o queixo, ok? Então, eu tenho esse voluminho, eu vou desligar o See-Through, tá? Vou colocar na vista lateral e vou fazer um ajuste. Na verdade, não, vamos continuar. Então, eu dei essa achatada, estão vendo aqui? Eu dei uma achatada olhando na vista de frente. Poderia ter usado o Scale também, né? Se eu não quisesse ter movido, tá? E agora eu vou mover, vou colocar aqui na proporção de novo, tá? E agora eu vou mover, vou duplicar, né? Duplicar. Vou mover uma cabeça mais para baixo, que a gente já sabe. Duplicar novamente. Colocar mais uma cabeça para baixo. Vamos aqui. E duplicar novamente. E a gente sabe que vai ser uma cabeça e meia, mas eu vou deixar até aqui. E aí eu corto meia cabeça mais ou menos onde eu quiser, tá? Então, se eu desligar o See-Through agora, eu tenho a minha proporção de 4 cabeças, no caso 3,5, vou usar metade, ok? Perfeito. Agora que a gente já tem isso, essa marcação, a gente vai começar a detalhar um pouco mais. Então, vamos começar pela cabeça, tá? Então, se eu seguro o Alt, clico no Subtool, você vê que eu mudei para ela. Fico olhando aqui na lateral. Vou clicar na segunda cabeça aqui, com o Alt-clique. Ele muda para próximo Subtool, tá? Eu vou nomear, então, Alt-clique na de cima. Vou vir aqui, Rename. Eu vou colocar cabeça, tá? Então, vamos ajustar. A gente vai falar sobre proporções da cabeça, rapidinho, nada muito intenso, nem nada.
tá? Basicamente, a gente já tem mais ou menos a forma olhando de frente da cabeça, né? Porque eu achatei com a ferramenta de Move, eu achatei aqui na lateral. Agora, a gente vai olhar aqui na vista de lado, tá? A vista de lado, normalmente, a cabeça, ela vai ter a seguinte proporção. Tá? Se eu chegar aqui, eu vou pegar o lápis, eu vou dividir na metade a cabeça, tá? Então, a gente sabe que a gente vai ter um volume aqui na frente, vai ter aquele voluminho, né, da mandíbula, tá? Volume da mandíbula. Não precisa ser tão pronunciado assim, ok? Mais ou menos essa metade da esfera, da metade para trás, a gente vai colocar a nossa orelha, ok? Então, a orelha tá na metade da esfera para trás, ok? E aí, a gente tem o seguinte, o volume aqui de trás do crânio, a gente sabe que a gente tem um volume, imaginando assim, mais uma forma achatada, a gente tem um volume do crânio e começa a perder volume e começa o pescoço aqui, né? Então, imagina isso. Eu não tenho pescoço ainda aqui, mas imagina que eu vou colocar um pescoço. Então, mais ou menos isso é o que a gente vai fazer. Mantendo essa linha, né? Que aqui é o fim da cabeça, o fim da cabeça. Aqui é o topo. Então, a gente vai manter essa proporção. Então, imagina essa estruturinha que a gente vai tentar encontrar, ok? Então, se eu voltar aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu já sei que esse volume vai ter que subir, né? Então, eu tô aqui bem devagar, com o brush grande, ó. Deixa o brush grande, não faz movimentos assim, ó. Ah, vou subir. Não, isso é um movimento pequeno, a gente tá pensando em volumes grandes, tá? Ajustes grandes. Então, eu tô aqui subindo esse volume, ok? Aqui eu vou colocar esse volume pra baixo, ok? Assim, aqui, imagina que eu frente, tô achatando um pouco a frente da cabeça, só um pouco, mais ou menos assim, ok? Deixar aqui essa parte alta, colocar essa parte aqui menor, e por enquanto, é isso mesmo que a gente vai fazer, tá? A gente não vai mais fazer nenhum ajuste, porque não é necessário nesse estágio por enquanto, tá? Na verdade, eu vou fazer um ajuste a mais, porque na vista, olhando a cabeça na vista de topo, ok? A gente vai ver que a vista de topo da cabeça, normalmente no crânio, a gente tem, se eu dividir isso aqui no meio, ok? A gente vai ter mais ou menos esse tipo de estrutura, como se fosse o que chama em inglês taper, tá? Quer dizer, a parte de trás ela é mais larga e a parte da frente ela achata um pouco, como se fosse um ovo de cabeça para baixo, a gente tá vendo aqui, tá? Olha pra isso. Então, mais ou menos assim. Que já tá mais ou menos assim, mas eu vou, de forma consciente, preparar isso, tá? Porque depois a gente vai colocar a orelha aqui, ok? A gente vai ver como fazer isso, colocar a orelhinha e tal. Então, muito importante isso, porque se você mantém ela esférica dessa forma, você perde toda essa angulação da face que tem que ser cortada aqui, tá? Que dá essa coisa mais narrow, né? Que é mais angulada, em vez de ser mais um círculo perfeito quadrado, ok? Então, vamos ajustar isso. Eu vou olhar da vista de topo. E vou mais ou menos só ajustar, deixar essa parte da frente mais achatadinha e a parte de trás mais ajustada aqui na lateral. Ok? Ok. Se a gente olhar de frente, tá? A gente sabe que... Vamos desenhar de novo. A gente sabe que a gente tem... Ups, não é isso que eu quero. Pera aí. A gente sabe que a gente tem esse círculo, ok? E a gente vai ter essa parte que a gente chama, né, da mandíbula, ok? Então, mais ou menos isso que tá acontecendo. A única coisa importante é lembrar que a gente tem um volume aqui em cima, que talvez eu esteja perdendo. Então, se eu limpar aqui o meu desenho,
eu posso ver que eu tô com mais volume aqui na lateral do que aqui em cima. Então, eu só vou achatar um pouco aqui na lateral, bem pouquinho, e abrir um pouco aqui em cima. Nada muito importante ainda, porque a gente vai fazer muitos ajustes pra proporção dele, só pra gente deixar as coisas indo no caminho, pra gente deixar as mudanças no caminho certo, ok? Então, a gente tem a cabeça, o volume da cabeça. Agora, a gente vai pra parte do tórax, né, do peitoral. Então, eu segurei Alt e cliquei, né? Então, aqui na lateral, eu vou renomear e vou colocar tórax, ok? Então, a gente pode usar essa imagem como referência, mas primeiro de tudo a gente tem que entender como é que a caixa torácica funciona, ok? Então, eu vou fazer um desenho rápido aqui. Então, a caixa torácica, tá? Ela tem um volume olhando de frente, que é o que a gente tá vendo agora, ok? Ela vai ter a seguinte estrutura. A gente tem, imagina, eu vou fazer aqui meio que em 3D, né? Imagina, a gente tem a parte de cima, aí a gente tem o volume da caixa e tem esse meio que um ângulo, a simplificação, né? A gente tem meio que um ângulo, que a gente sabe que tem um osso aqui que chama externo, tá? Então, o osso externo, se você tocar em você mesmo, você vai sentir que é esse osso que conecta todas. Essa parte que conecta a costela, né? Que a costela conecta, tá? Ignora o desenho horrível, mas... então, a gente tá olhando isso de frente, tá? Então, a gente, a nível, vamos dizer assim, simplificado, a gente tem esse volume, que seria isso, mais ou menos, tá? A gente tá aqui no topo, aqui, e a gente tem o osso do externo. Ok? Bom, alright. Agora, olhando de lado, a gente vai ter o seguinte. Se eu fizer aqui uma cabeça simplesinha, tá? Eu tenho aqui meu pescoço. E a caixa torácica, ela vai ter uma leve angulação, tá? Uma diagonal. E a gente tem aqui o externo, o osso do externo. A gente vai ter esse ângulo, né? Que é da... costelas conectando, e a gente vai ter a parte de trás. Então, a gente tem esse ângulo dessa forma e esse ângulo dessa forma, ok? Então, olhando da lateral, vocês podem ver que a gente tem que manter essa limpeza, essas diagonais, porque se eu fizer dessa forma, eu tenho aqui a minha cabeça novamente, tenho o pescoço, e eu manter reto, tá? Vamos dizer assim, essa parte de cima reta, se você olhar no próprio espelho, você vai ver que você tem aqui uma musculatura e o seu osso da clavícula, ele é angulado, ele sai de baixo para cima, tá? Ele não é reto. Então, muito cuidado nisso. Lembra dessa angulação. Caixa torácica, angulação. Pum, externo, para baixo, olhando de lado, né? Lado, ok? Olhando de frente, eu tenho mais fechado em cima, abre, faz um leve arco, fecha aqui, osso externo, ok? E olhando de topo, tá? Então, vou colocar aqui topo. A gente tem o seguinte, imagina que aqui é a frente, ok? Então, aqui eu tenho a minha área do peito, ela é mais fechada, a caixa torácica abre, tá? Faz uma leve curva atrás e fecha. Então, aqui eu vou ter onde o pescoço sai, né? Toda a estrutura óssea e tal. Imagina que olhando de cima, mais ou menos isso. E eu tenho aqui o meu externo, que tá indo pra baixo e tudo mais, ok? Então, agora que a gente já entendeu mais ou menos essa parte, vamos colocar em prática? Então, vamos vista por vista. Olhando de frente, eu sei que aqui vai ser mais curto, né? Mais achatadinho. Aí, eu vou abrir... Eu vou ter um leve arco, né? Então, vamos colocar aqui. Eu vou ter um leve arco aqui na frente, tá? E mais ou menos dessa forma. Tô dando um espacinho aqui pro pescoço quando ele for entrar, tá? Isso olhando de frente. Por enquanto, vamos deixar assim. A gente sabe que a dele é bem menor, a caixa torácica dele. Eu vou apertar. Eu só tô tentando achar as proporções primeiro, ok? E a gente ajusta para o tamanho do ótimo. Olhando de lado, tá uma confusão, né? Porque a gente tá indo vista por vista. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou achatar essa área, achatar a parte de trás um pouco. Então, a gente começa a ver que
a gente vai ter aquela inclinação, que não precisa necessariamente ser uma reta, né? Mas eu tô mantendo, o que eu quero mostrar é que eu tô mantendo a inclinação, certo? Que a gente conversou sobre. Então, eu vou manter essa inclinação, tá? Achatar um pouquinho para frente. Eu sei que eu tenho a inclinação aqui, né? Então, eu tô mantendo essa inclinação. A gente vai mudar a proporção bastante, que ele tem uma caixa torácica bem pequena, mas por enquanto, só pra gente entender mais ou menos essa forma aqui que a gente tá fazendo. Tchum, tchum, tchum. Tá? Caixa torácica. Olhando de cima, e pra gente olhar de cima sem a cabeça interromper, a gente tem um botão aqui embaixo no ZBrush. Olha aqui embaixo, chamado Solo. Solo é para isolar, tá? Você pode usar a hotkey, que é Ctrl F, ou você pode só clicar aqui no botão. Você isola momentaneamente só aquela peça, tá? Então eu tô isolada com a peça, vou olhar de topo. E se vocês verem, tá bem parecido já com o que a gente precisa. Se vocês lembrarem, a gente precisa do quê? Largo, vem uma curva e depois fica mais achatado na frente, tá? Dessa forma, mais ou menos. Então, eu só vou fazer uns pequenos ajustes, mas já tá mais ou menos como eu quero. Vou achatar aqui na frente, tá? Deixar mais largo aqui. E agora, eu vou querer ajustar nas proporções do personagem, né? Porque agora a gente não tem. A gente só tem mais ou menos a estrutura simples, mas não tem na proporção. Então, se eu usar a minha referência aqui, tá? Do Otto, eu posso apertar Z para ativar o Lightbox, né? Que a gente sabe, desculpa. Não é Lightbox, é Lightbox. Então, eu vou mover aqui pro lado, tá? Vou colocar aqui, vou escalonar. Procura aqui em cima, né? Tem um botão aqui, Scale, que é esse daqui. Vou deixar um pouco maior. Eu vou colocar aqui em cima, tá? Também tem um botão aqui que chama Opacity, que é a opacidade. Então, eu vou fazer um pouquinho menos opaco, só pra gente poder ver o que a gente tá esculpindo, tá? Vou apertar Z de novo pra desativar. Lembrando que se apertar L, que é a hotkey do menu, a gente tem que desligar esse botão chamado Spotlight Projection, porque senão ele não vai funcionar do jeito que tem que funcionar, tá? Agora tá funcionando, mas tem algumas opções que não funcionam, então só pra gente não ter nenhum problema no futuro, aperta L, desliga esse botão. A gente não quer projetar nada. Então, se eu encaixar agora a cabeça do personagem, eu tô escalonando meu objeto, né? Minha cena. Se eu encaixar a cabeça do Otto, né? Topo até o queixo. Mais ou menos isso aqui. Eu vou ver que a caixa torácica tá bem mais larga, né? Que eu tô fazendo. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a ajustar. Deixar mais fechadinha, tá? Tô aqui. Lembrando que vai com calma, vai com carinho. Toda vez isso ajuda. Faz as coisas funcionar melhor. Fica tudo mais bonito, tá? Então, eu tô aqui ajustando, mais ou menos, imaginando que o Otto, ele tem... Se eu imaginar aqui, né? Se eu desenhar, eu tenho a cabeça, eu tenho aqui o pescocinho dele, tá? Aí, eu vou imaginar aqui a caixa torácica dele, tá? Fazendo essa curvinha. Aqui é uma área de filler, né? Que não tem nenhuma estrutura óssea marcada, então a gente, quer dizer, tem estrutura óssea passando, mas nenhuma que marca a área. Aqui a gente vai ter o osso da pelvis, tá? Que a gente vai falar sobre isso. E a gente vai ver o resto. Mas por enquanto eu só quero que vocês foquem aqui na caixa torácica. Então, mais ou menos aqui, né? Que a gente tem. Só pra vocês saberem, não é tão importante, mas a caixa torácica mais ou menos termina. Se eu fizer um arco aqui, mais ou menos termina quando você bota o seu braço pra baixo. É no cotovelo. Então, você imagina que o cotovelo dele tá aqui atrás. Mais ou menos a caixa torácica termina nesse arco do braço com o cotovelo, tá? Então, o cotovelo dele tá aqui. Se eu fizer um arco, é o fim da minha caixa, ok? Então, eu tô marcando aqui, deixando bem fininha a caixa dele, que ele é bem magrinho, coitado, tá? E como a gente não tem uma vista lateral do personagem, e isso foi... A gente não tem de propósito, porque
Muitos estúdios, eles não vão te dar essa oportunidade de ter uma vista. Então, você tem que aprender anatomia para poder fazer o seu personagem, se ficar dependendo de desenhista, tá? Vou apertar Z de novo para desativar. E agora, da vista lateral, eu vou mais ou menos imaginar ele sendo magrinho do jeito que ele é, né? Eu vou marcar aqui na vista lateral mais ou menos como vai ser a proporção da caixa torácica dele, ok? Então, mais ou menos isso que a gente tá marcando por enquanto. Vou deixar assim por enquanto. Quando a gente adicionar as peças a mais, vocês vão começar a visualizar melhor, tá? Agora vamos falar um pouco sobre a pelvis, ok? E eu tenho uma imagem aqui. Ah, sim, só uma coisa. Essas imagens, esses desenhos foram coisas que eu encontrei na internet, digitando anatomia, qualquer coisa do tipo. E mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui, né? Ele adicionou aqui a musculatura, mas a gente ainda não adicionou. Mas imagine que é mais ou menos isso que a gente tá fazendo aqui, tá? Então, a gente fez esse volume, tá? E agora a gente vai fazer a área da pelvis, tá? Então, como vocês podem ver aqui no desenho, o volume é mais ou menos como se a gente estivesse fazendo uma sunga. Então, é isso que a gente mais ou menos vai fazer. Então, deixa eu só pegar aqui. Eu acho que eu tenho uma imagem. Deixa eu achar uma imagem aqui. Pronto. Então, nessa imagem aqui, por exemplo, a gente pode ver que a pelvis, ela tem um formato que a gente chama de borboleta, tá? Então, se eu olhar aqui em cima, nessa parte de cima, a gente tem a asa da borboleta, que é essa estrutura óssea de cima da pelvis. E daí a gente tem a asinha menorzinha, que é esse ossinho pequeno que vai pra frente da pelvis, ok? Olhando a pelvis, então mais ou menos imagina assim, pelvis, borboleta, tá? Olhando de lado a borboleta, então essa parte, a asa de cima, vocês podem ver que é essa parte daqui, tá? E a asa de baixo tá aqui entrando pra frente, tá? Então a minha pelvis, como vocês podem ver aqui, olha só. Eu tenho a minha borboleta marcada aqui, que mais ou menos faz esse volume que a gente vai usar como se fosse uma sunga, né? Um short curto, sei lá, tá? Uma coisa importante de se saber é que a gente tem esse osso da perna e que tem uma protuberância que chama trocânter, tá? E a maior diferença entre homem e mulher, tá? É que quando a gente tem a nossa borboleta da pelvis aqui do lado, vamos marcar assim, por exemplo, e a gente tem esse osso da perna, né? Saindo de cima. O trocânter, ele vai estar mais pra fora na mulher, porque tem que nascer menino aqui do meio, né? Então, essa área é uma área maior na mulher do que no homem. Então, o que acontece? Eu venho aqui com a cintura, aí eu tenho essa marcação desse osso que sai, e depois eu tenho a marcação do trocânter, fazendo esse meio que vai e vem, tá? Então, fazendo desse lado daqui, mesma coisa. Eu tenho a cintura, vou ter a protuberância desse osso. Depois a gente tem uma saída, que é o volume do trocânter, tá? No caso do homem, então vamos colocar aqui mulher, homem. No caso do homem, como ele não precisa dar luz, né, pra menino, por enquanto, então a gente tem o seguinte. A gente vai ter o osso da pelvis, que é um pouco não tão aberto, porque não precisa nascer ninguém por aqui, tá? E por isso mesmo, o trocânter, ele não é tão alinhado nesse ângulo dessa forma, tá? Ele é mais reto. Então, eu vou colocar o meu trocânter, eu tenho uma reta maior. Então, se eu vim aqui com a cintura do homem, eu tenho esse volume do osso, um voluminho do trocânter e a perna sai. Por isso que a gente chama que a mulher, ela tem uma área mais esférica nessa área e o homem é mais quadrado, tá? Lógico que isso vai variar de pessoa para pessoa, isso é uma regra, não é uma regra, né? É meio que como se fosse uma coisa que é meio padrão, vamos dizer assim, porque foi notado em várias pessoas, mas lógico que vai ter homem que tem quadril largo, vai ter mulher que tem quadril quadrado, porque essa é a natureza. Então, se a gente voltar pro nosso personagem, a gente vai, o Otto no caso, né? Ele é o menino, então eu vou alt-clique aqui e vou renomear pelvis, tá? E vou fazer aquele ajustezinho como se fosse mais um volume de um short, né? De uma sunga, eu digo. Então, se eu colocar aqui o see-through e voltar pro Photoshop, cadê o Photoshop? Aqui.
a gente vai ver que a gente tem a marcação da cabeça funcionando no personagem, tá? Deixa eu fazer menorzinho aqui, tá? A gente tem a marcação da caixa torácica, que já tá ali no tamanho mais ou menos correto. E agora a gente vai ajustar a pelvis, ok? Então, antes de eu me preocupar se tá pra cima, se tá pra baixo, onde é que tá posicionada a pelvis, eu vou fazer o ajuste do volume, ok? Então, imaginando que vai ser mais ou menos um short, né? Eu vou pegar aqui, vou mover só na parte de frente, tô ajustando, tá? Vou deixar mais achatado, lembrando que mover com movimentos pequenos, com um brush grande, tá? Pra não ficar desajustado. Olhando de frente, de lado, eu digo, tá muito com volume, então vou dar uma achatada aqui também. Mas a minha ideia é tentar fazer uma marcação como se fosse uma sunga, ok? Então imagina aqui, eu tô colocando a área do bumbum dele, tá? Colocando aqui, movendo sem estresse, com calma, tá? Olhando de frente, eu vou dar uma achatada aqui em cima, pra fazer a marcação da sunga, dar uma apertadinha aqui na frente, né? Ok? E vou subir talvez um pouco essa área, tá? Tô olhando aqui, sempre deixando ele mais magrinho. Personagens magrinhos são difíceis, é bom você ir aos pouquinhos, deixando ele magrinho, vai achando as proporções. A gente com calma vai achar todas as proporções do personagem, vai ser lindo, tá? Olhando de topo, mais ou menos de topo, né? Se eu colocar solo, eu posso olhar de topo, mais ou menos imagina aqui o volume do bumbum dele, né? Da área da nádega. Aqui eu vou ajustar um pouco na frente, tá? E por enquanto, a gente vai deixar assim. Mas quando a gente tiver todas as peças, porque todas as peças são o todo, né? Mas é difícil achar, às vezes, a proporção de uma peça sem visualizar o todo. Por isso que eu gosto de ir colocando cada parte, cada pecinha, e depois eu dou um passo final e ajusto todas as peças, ok? Então, se eu ligar o see-through agora, aqui em cima, eu vou fazer aquele ajuste de novo, colocar mais ou menos o tamanho da cabeça. Tem a minha caixa torácica, e eu posso ver que a minha pelvis está bem mais embaixo do que deveria ser. Então, com a ferramenta de Move, vou clicar aqui em Move, eu vou mover mais ou menos para a área da pelvis, tá? Então, imagina aqui, né, aqui no Otto, a gente tem essa área aqui debaixo do short dele, que é onde termina a pelvis, tá? Então, eu vou mover aqui para cima. Eu posso ver também que ainda tá grande a pelvis, então se eu quiser escalonar de forma linear, só clicar aqui no quadradinho amarelo, deixar a pelvis dele bem miudinho, aquele bem miudinho, coitado, tá? Vou colocar aqui, tranquilo. Por enquanto, vamos deixar assim, tá? Então, a gente já tem pelvis, caixa torácica, a cabeça, ok? E se eu voltar pro Google agora, para aquela imagem, essa daqui, a gente pode ver aquela ideia que eu falei, tá? A gente tem volume, a gente tem mais ou menos o short que a gente acabou de fazer, né? E agora a gente vai começar a adicionar os membros, tá? E o pescoço também. Então, vamos lá. Voltando pro ZBrush, vou desligar o see-through. Vamos colocar um pescoço nele agora, ok? Para começar a conectar as partes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Append e vou adicionar um cilindro, ok? Então, você pode ver que nasceu um cilindro. Vou clicar, vou renomear para pescoço. Pescoço. E com a ferramenta de Move, eu vou mover aqui para baixo. Lembra de ligar a simetria, tá? Aperta X, liguei a simetria. E aí eu vou escalonar aqui no centro de forma linear por enquanto, tá? Vou escalonar. Ele tem um pescocinho bem fininho, que vocês podem ver aqui no lado. Então, eu vou colocar um pescoço fininho, ok? Deve ter que ser um pouco mais fino, na verdade. E com a escala, né, com o escalonamento, aqui esse quadradinho, o retângulo, eu vou escalonar em Y, ok? Então, eu vou fazer assim, deixar mais ou menos, deixa eu olhar de frente, tá mais ou menos. A gente vai fazer um ajuste. Por enquanto, eu tô colocando lá os volumes, colocar o pescoço dele aqui no meio,
ok? Só por enquanto. Mesma coisa eu vou fazer, lembra que eu falei que existe uma massa entre a caixa torácica e a pelvis, né? Que é uma área que não tem nenhuma estrutura óssea segurando, né? Então, se a gente for aqui até na parte de anatomia, como vocês podem ver, a gente tem o volume da caixa torácica, né? A gente tem o volume da pelvis e a gente tem toda essa área aqui vazia que só passa a coluna vertebral. Mas não tem nenhuma estrutura óssea entre para a gente poder se mover sem estar encostando um osso no outro, né? A gente só tem musculatura conectando a caixa torácica com a pelvis, ok? Então, se a gente volta para o ZBrush, eu vou fazer uma massa e a gente pode usar até o cilindro também, tá? Então, eu vou aqui, append, cilindro, alt click para selecionar esse cilindro, tá? E eu vou até, sei lá, vou renomear barriga, alguma coisa desse tipo. E vou mover aqui para baixo para ficar escalonar no centro de forma linear. E vou deixar essa massa mais ou menos aqui entre a caixa torácica e a pelvis, ok? Então, vou aumentar aqui um pouco. Colocar. Sem estresse por enquanto, a gente pode até liga a simetria, aperta X. Toda vez que criar um objeto novo, checa se ele tá com simetria, ok? Então, vou só mover isso aqui mais ou menos. Imagina que aqui é a barriguinha dele. Tô só conectando, imagina que eu tô só conectando as duas coisas, tá? Depois a gente coloca um pouco mais de forma, eu vou explicar um pouco melhor. Mas por enquanto, vamos deixar só eles conectados dessa forma, ok? Então, a gente tá devagarzinho construindo nosso bonequinho. Beleza. Agora, a gente vai adicionar a musculatura do ombro, tá? Que chama deltoide. Então, se eu voltar aqui nesse desenho, a gente pode ver que a gente tem a caixa torácica, tá? A gente tem a estrutura óssea do braço. E a gente sabe que tem uma musculatura que vai vir aqui em cima, que chama deltoide, que é a musculatura do ombro, ok? Como vocês podem ver, por causa que a caixa torácica tem uma angulação, essa angulação, o deltoide, a musculatura do ombro, ele deita na caixa torácica, ok? Então, muito cuidado para não fazer isso. Caixa torácica e a estrutura do ombro saindo dessa forma. Não, a gente tem caixa torácica e a musculatura, por causa dessa diagonal, a musculatura do ombro deita aqui, tá? Se eu dividir no meio, vamos dizer que eu fosse fazer aqui a marcação do peitoral, eu tenho esse deita, então a musculatura do ombro deita em cima da caixa torácica, ok? Então, se eu voltar agora pro ZBrush, eu vou criar uma esferinha. Então, eu vou vir aqui, append, sphere, alt click, tá? Vou colocar um nome de ombro. E esse aqui, no caso, como eu não quero que seja simétrico, né? Porque a gente vai estar aqui na lateral, eu vou mover, não preciso ligar simetria nenhuma. Vou escalonar para deixar pequeno, tá? No caso dele, ele tem um ombro bem pequenininho. Então, vou escalonar aqui. Vou mover e fazer questão de deixar deitado mesmo na estrutura. Olhando de lado, eu vou colocar mais ou menos no meio da caixa torácica, por aqui. E agora eu só vou dar um volume, então apertar 1 para mudar para o brush de move. E agora eu vou fazer alguns ajustezinhos, só para deixar ele meio que com aquela ideia de que tá deitado na musculatura, tá? Então, se a gente... colocar aqui deitado, tá? Se a gente for para o desenho, né? Deixa eu achar um desenho aqui de braço. Tá, olha esse site, Anatomy for Sculptors. Muito bom site, tem bastante referência em 3D. Mas o que eu quero que vocês vejam aqui é o seguinte. A gente tem aqui a nossa caixa torácica, tá? Metade, né? E a gente tem a musculatura do ombro deitando na caixa, tá? Olha só, ela vem mesmo na diagonal, tá? Olha essa diagonal. Então, é mais ou menos essa forma. E o ombro, quando a gente olha ele, se eu estiver olhando na vista lateral, tá? Ele tem uma forma mais ou menos como se fosse de um pingo, tá?
A gente tem 3 partes da musculatura do deltóide, né, do ombro. E, como vocês podem ver, até aqui tem uma divisão. Então, parte 1, parte 2 tá aqui. E atrás é a parte 3, tá? Se eu pegar outra imagem aqui pra mostrar, a gente tem a parte 1, parte 2 e a parte 3 a gente tá vendo só um pedacinho. Mas, basicamente, a nível de volume, ela é como se fosse um pingo, assim, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Voltando pro ZBrush, ok? Por enquanto, eu não vou me preocupar tanto, né? Estou só colocando aqui o voluminho. Lembrando que é mais ou menos um pingo. Então, aqui tá mais ou menos nisso mesmo. Ok. Agora, a gente vai aprender como faz pra gente espelhar um objeto pro outro lado que não tá no centro de simetria, ok? Então, quando a gente quer dar, que chama mirror em inglês, tá? Quando a gente quer dar um mirror, eu vou vir aqui em Z-Plugin, tá? Z-Plugins são plugins pro ZBrush. Então, tem um plugin que é o mais fácil para você poder dar um mirror num objeto. Então, eu vou vir em Z-Plugin. Vou vir em Subtool Master, ok? Tá vendo aqui? Subtool Master. Cliquei, abri o meu paleta de Subtool. E a gente vai ter um botão chamado Mirror, ok? Novamente, Z-Plugin, Subtool Master, Mirror. Como eu fiz a interface para vocês, eu coloquei aquele botão que tá aqui dentro, Mirror. Eu coloquei na hotkey L. Então, quando você aperta L, tem vários botões, incluindo o botão Mirror, ok? Então, você tanto pode vir aqui, de Plugin, Subtool, Mirror, como você pode apertar L e dar um Mirror por aqui, ok? Então, eu vou usar a minha hotkey, que é mais fácil. Apertar L, Mirror. Aí, ele vai dar essa caixa de comando dizendo o seguinte. Por favor, selecione as opções. Você quer dar um Merge na Subtool? Você quer que os dois ombros, né? Cada lado esteja na mesma Subtool? Sim. Se eu não quisesse, se eu quisesse fosse uma nova Subtool, eu poderia colocar aqui como nova Subtool. Eu não quero. Eu quero que as duas estejam dentro da mesma layer, mesma Subtool. Qual o eixo que você quer fazer? Normalmente, se você está modelando usando o eixo de Z do jeito que tem que ser, que é apontando para frente, você sempre vai querer dar um mirror no eixo de X. Então, tá correto, já tá certo, tá? Então, vou dar OK. E ele cria um ombro aqui na lateral para você. Lembrando que não está ativada a simetria, tá vendo? Se eu apertar X, eu ativo a simetria. Se eu esquecer de apertar X, no momento que eu começar a modificar um ombro, o outro não vai mudar. Então, cuidado com isso. Vou apertar X, ativei a simetria. Perfeito. Ok? Ah, Letícia, isso eu esqueci da simetria. Nesse momento, eu não quero ensinar vocês botão para resolver. Eu quero que vocês simplesmente façam de novo. Que é assim que a gente aprende, repetição, ok? Então, agora que eu tenho meu ombrinho, perfeito, eu vou fazer um volume para o braço, ok? Então, bem fácil, eu vou vir aqui, vou colocar Append, pegar uma esferinha para fazer o braço, tá? E eu vou explicar por que eu estou usando a esfera em vez de usar um cilindro, ok? Então, por enquanto, vamos só colocar. Então, selecionei Alt-Click, vou colocar aqui, renomear, vou colocar braço. E apertar W para ativar a ferramenta de transpose, né, o gizmo. E vou mover aqui para lateral, mover aqui para baixo. Vou deixar uma bolinha bem pequenininha, tá? E vou escalonar. O braço dele é bem fininho, coitado. Então, eu vou deixar essa esfera pequenininha. E eu vou escalonar no eixo de Y. Pra deixar ela alongada, ok? Isso a gente tá fazendo a parte, o antebraço, né? Braço, antebraço, sempre esqueço qual que é qual. Mas enfim, eu fiz isso, vou rotacionar aqui no eixo de Z, né? Perpendicular a Z. Para deixar deitado. E vou mover mais ou menos pro lugar aqui. Olhando de lado, vou mover para trás, tá? Olha só. Tô colocando aqui. Mais ou menos encaixadinho. Provavelmente o braço dele é bem mais fino. Mas a gente vai, novamente, vai ajustar, tá? E lembrando que eu tô fazendo
a parte de cima do braço. Então, imagina que o cotovelo dele tá... Deixa eu fazer um desenho aqui. Imagina que o cotovelo dele tá mais ou menos por aqui, né? Então, eu vou ter a parte de baixo, a parte de cima. Então, eu tô fazendo só a parte de cima do braço, ok? Lembrando que a gente viu que se a gente pegar a ponta da caixa torácica e fizer um marco, mais ou menos onde marca o cotovelo. Então, o meu braço, antebraço, sei lá, tá mais longo do que deveria ser, ok? Então, eu vou só dar uma achatadinha aqui, deixar ele mais curto, tá? E mais ou menos isso. Por que que eu usei uma esfera ao invés de usar um cilindro, ok? A gente vai ver que a anatomia do braço, tá? E a anatomia de um bom desenho também, ela é baseada sempre em curvas, não linhas paralelas, ok? Então, se eu tivesse usado um cilindro aqui, eu ia ter duas linhas paralelas perfeitas. E não é um conceito de bom design. O bom design é sempre quando você tem linhas tapering, que a gente chama, que é um lado menor, um lado maior, tá? Isso é verdade, porque a gente tem o volume do bíceps, o volume do tríceps aqui atrás, e ele todo, como um volume geral, existe esse taper, tá? Mesma coisa olhando de frente, eu vou ter essa mesma ideia de utilizar, porque a gente usou uma esfera, a gente já ganha de graça meio que essa estrutura de taper no volume do braço, tá? Então, se a gente for olhar aqui, a gente tem aqui o volume do deltoide, né, que estrutura o ombro, e a gente pode ver aqui que tem esse volume de taper, tá vendo? Acontecendo no antebraço, ok? Então, eu vou voltar lá pra cena da gente, e a gente já tem isso de graça quando a gente usa em esfera, por isso que é legal usar a esfera pra fazer braço. É uma dica, vai a dica aí. Ok, então agora que a gente marcou, a gente poderia até, por exemplo, voltar pro arquivo Photoshop, voltar aqui, vou colocar ele pequenininho, e vou apertar Z, só pra gente estar sempre checando a referência, né? Se a gente não tá muito longe, nem nada do tipo. Então, vou escalonar aqui, vou encaixar a cabeça dele mais ou menos, no volume, tá? E a gente vai ver o que tá acontecendo. Então, ó, encaixei aqui. Meu pescoço tá um pouco mais largo no meu modelo, tá tudo bem, não tem problema, a gente vai ajustar isso rápido. O ombro tá até relativamente encaixando de uma forma boa. O antebraço tá no volume bom, talvez esteja um pouco mais longo do que deveria. Mas não, a gente não tá muito off, né? Não tá muito fora do que deveria ser, não. Tá? E isso acontece com prática. Se vocês estiverem muito fora de proporção, é normal, vocês estão começando, tá? Isso pra mim é porque eu treinei meu olho pra ver as proporções eu já fiz tantas vezes que isso já sai um pouco mais natural que talvez alguém que esteja começando, aprender. Então não se estresse com isso, não. O importante é ir fazendo. Ok, agora eu vou dar um mirror nesse braço. Então eu vou apertar novamente L, vim aqui em mirror. Setagem já tá boa, já é o que a gente precisa, só apertar o Q. Ele deu o mirror. Lembrando que no momento que você der o mirror, aperta X para ativar a simetria. Qualquer mudança no braço vai fazer dos dois lados, ok? Ok, então para criar a parte do antebraço, tá? Essa é a parte do braço, antebraço. A gente vai criar agora simples. Só vou duplicar meu braço. Dupliquei aqui. Com a ferramenta de mover, tá? Eu vou mover a peça, porque eu tô com a simetria, né? Lembra disso? Eu vou mover essa peça pra baixo. Então, mais ou menos, o antebraço normalmente é um pouquinho mais fino. Então, eu não vou me estressar muito, só vou escalonar um pouquinho. E vou mover aqui pra baixo, tá? Mais ou menos assim. Olha lá, olhando de longe. A gente tem aqui. Se você quiser sair da ferramenta de mover, tá? Normalmente o que eu faço, você pode clicar nesse botão de Draw, que é Q, tá? E ele volta pro brush, sai da ferramenta de mover, e ele volta pro brush que você tava anteriormente. No meu caso é o brush de move, tá? É só apertar Q, W, Q, W, Q, ok? Então agora eu tenho meu braço, desculpa, o antebraço.
E por enquanto é mais ou menos isso mesmo que eu vou fazer. Não vou mudar muita coisa, vou deixar assim por enquanto, tá? Antes da gente colocar... Não, se bem, vamos colocar só um voluminho pra mão. Então eu vou duplicar essa subtool. Vou colocar duplicar, vou renomear para mãos. E vou mover aqui pra baixo. E com a ferramenta escalonar em Y, eu vou escalonar um pouco. Vocês veem que ela tá indo pro centro. Porque ZBrush tem a tendência de querer escalonar quando você tem a simetria ligada, de ir pro centro de simetria, tá vendo? Que ele tá indo pro centro. Isso é um pouco chato, mas sem problema. Escalona um pouco, vou escalonar Y, por exemplo, ó. Tô escalonando, ele tá indo pro centro, tá? Então, vou escalonar. Não se estressa que ele tá indo pro centro, só vou deixar menorzinho. E vou mover aqui pra mais ou menos ficar sendo a mão. Vocês estão vendo aqui o pivô de rotação. Isso a gente chama de pivô, que é o centro do gizmo, tá? Tá todo desajustado, tá lá no fim do mundo. Isso é uma coisa muito importante que a gente vai falar mais na próxima aula, mas só para vocês não ficarem perdidos no que tá acontecendo, tá? Isso é que eu vou fazer. A gente poderia ter deletar um lado, mas enfim, vamos lá. Então, os pivôs de seleção, se eu colocar o meu mouse em cima de mover, em qualquer eixo, você vai ver que aqui embaixo tem um texto, olha lá. Mover em X, segure Alt to unlock. Unlock é para destravar. O que ele quer dizer com isso? O pivô, o centro de rotação do objeto, que no caso agora tá aqui nesse ponto amarelo, né, nesse quadrado amarelo, a gente não quer que seja lá, a gente quer colocar aqui, por exemplo, para rotacionar a mão. Então, se eu segurar Alt, ficar segurando o Alt, você vê que tem um cadeado aqui em cima que ele abre. Ó, apertei Alt, fechou. Segurei Alt, abriu, fechou, tá vendo? Então, se eu ficar segurando Alt, o que acontece? Em vez de mover o objeto, eu vou mover o meu pivô, o meu gizmo, tá? A gente chama gizmo, é esse objeto que tem essas setinhas. Pivô e gizmo são nomes que a gente usa igualmente, mas não são a mesma coisa, tá? Pivô é simplesmente o centro de onde vai acontecer as transformações, que no caso é esse quadradinho aqui. O gizmo é esse objeto que a gente vê, essas setas X, Y, Z. Então eu quero mover o gizmo e o pivô para aqui, por exemplo, para essa área. Então, se eu segurar Alt, ficar segurando Alt e mover, você vê que eu não tô movendo meu objeto mais, eu tô movendo o meu gizmo 3D, ok? E eu posso fazer qualquer transformação, não só mover, eu posso rotacionar, né? Se eu quiser alinhar com a mão. Eu tô movendo aqui, tá vendo essa linha vermelha? Eu tô alinhando com a mão, tá vendo? E vou soltar Alt. Se eu rotacionar agora, o meu ponto de rotação tá ali, tá? Como se fosse uma maçaneta, né? A porta, a linha da porta aqui, que fecha e abre. Então, eu vou colocar aqui, mais ou menos, o volume da mão, onde eu quero, tá? E vou deixar, por enquanto, assim. Vamos ver se tá olhando aqui. Tá bom. Só como se fosse um placeholder, que a gente chama, que é pra ficar ali no lugar, por enquanto, que a gente ainda não estabeleceu nenhum detalhe pra mão, ok? Agora vamos colocar as pernas dele.